que você realmente sabe sobre hipnose? Muito bom. E o tema de hoje, então, é hipnose. Você que acompanha o canal, né, tem inúmeras sessões de hipnose aqui no canal, assim como de meditação e relaxamento, regressão, enfim. Mas, por vezes, as pessoas ainda têm muita dificuldade de saber exatamente o que é a hipnose clínica especificamente. Então, aqui dentro do canal, eu sou psicólogo, sou especialista em hipnose clínica. O tema aqui sempre vai ser a hipnose voltada para a cura, voltada para a solução de problemas, né? Então, basicamente, nós temos a hipnose e nós temos também o transe. O transe hipnótico é tão simplesmente o direcionamento da atenção. Então, para que a hipnose aconteça, você precisa de alguma forma capturar a atenção, né? Por isso que normalmente todas as sessões, se você já colocou a atenção, todas as sessões de hipnose que eu faço, ela tem um começo, um meio e um fim, digamos assim. Então, o começo ele serve muito mais para capturar a sua atenção e até por isso que por vezes é bastante repetitivo, né, essa primeira parte da sessão, porque é exatamente para facilitar o processo de captura da sua atenção. E aí o meio, né, que seria o recheio, digamos assim, que vai ser trabalhado o tema específico daquela sessão. Então pode ser para emagrecimento, pode ser para estresse, para ansiedade, para dormir. Então o recheio da sessão eu trabalho o tema específico e no final é o encerramento, às vezes trazer de volta ou às vezes simplesmente deixar a pessoa à vontade para que ela possa continuar relaxando, né? A hipnose é simplesmente um nome, né? Quando você fala o que é a hipnose, né? Na verdade, a hipnose, elas são fenômenos hipnóticos, né? E é isso que vai trabalhar as diferentes questões emocionais. Então, por exemplo, quando as pessoas falam de regressão de idade, né? Regressão de idade talvez é um dos fenômenos hipnóticos mais conhecidos, né? Então, a regressão de idade é quando você volta para o passado, né? E você acredita que aquilo é passado, ou seja, se durante a hipnose você puder, você estiver aqui no consultório, por exemplo, eu estiver fazendo uma sessão com você e eu te perguntar que idade você tinha, por exemplo, se você chegou aos seus 6 anos de idade, para você é como se você realmente tivesse 6 anos de idade, você vai pensar como aos 6 anos de idade, por vezes vai falar de uma forma mais infantilizada, então a regressão de idade é como se você realmente estivesse vivendo naquele passado. Já a hipermnésia é você voltar para o passado, mas você ter a consciência de que aquilo é passado, né? Você sabe que você está dentro de um processo terapêutico e que você tem essa consciência, né, de que você simplesmente está lembrando do passado. Existem vários outros fenômenos hipnóticos, assim como a gente tem a regressão de idade, a gente tem a progressão de idade, né, que é simular alguma situação no futuro. Então, os diferentes fenômenos hipnóticos eles são utilizados para as diferentes questões. Então, dentro da minha prática clínica, seja, né, eu atendo tanto no consultório quanto de forma online também, das duas formas eu atendo com os meus pacientes. Então, dependendo do que vai ser trabalhado, né, na sessão, digamos que ele tenha medo de falar em público, por exemplo. Então, de repente eu posso trabalhar alguma coisa em relação ao passado dele, ele pode ter passado por alguma situação vexatória, por exemplo, ou ter sofrido bullying quando ele se apresentou, quando era criança, por exemplo, na escola. Então eu posso trabalhar para ressignificar esse acontecimento do passado e ao mesmo tempo eu posso também trabalhar a progressão de idade para que ele possa se ver, por exemplo, frente a um público, seja numa apresentação da faculdade, seja numa apresentação do trabalho, enfim, diferentes exposições que ele possa ter para que a mente dele aceite aquilo como uma nova possibilidade. Então é uma forma de ensaiar, né, o que você precisa superar, o que você precisa romper. Isso seja no medo de falar em público, seja, por exemplo, outros diferentes medos, né, você pode trabalhar. Então, os fenômenos hipnóticos, eles serão utilizados dependendo de cada situação. Então, você precisa do transe e depois do fenômeno hipnótico para realmente fazer com que a pessoa possa romper
com aquele pensamento, com aquele trauma, né? Basicamente, a hipnose é comunicação, e comunicar de uma forma muito efetiva, muito eficaz, né? Então não basta simplesmente você colocar a pessoa em transe, você capturar a atenção dela, você precisa saber o que você vai comunicar durante a hipnose que realmente vai trazer o efeito, vai trazer a mudança que o paciente, né, que a pessoa precisa realmente. Então, você precisa ter essa consciência do que você irá comunicar, né? Então, a hipnose é comunicação e comunicar de uma forma muito efetiva, porque quando você tem capturada a atenção do outro, aquilo que você fala durante o processo de hipnose, ele é muito mais poderoso. Por isso que a hipnose consegue ter resultados muito mais rápidos, muito mais eficazes do que por vezes outros modelos de terapia, porque ela consegue alcançar esse nível mais profundo, esse nível mais inconsciente. Quando uma pessoa então chega no consultório, por exemplo, com um trauma de infância, é no inconsciente onde essa informação está armazenada, está guardada. E com a hipnose, você consegue alcançar esse inconsciente onde está a gênese, onde essas informações estão armazenadas e oferecer novos conteúdos, novas formas de pensar exatamente nesse espaço onde o trauma está, né? Então, por isso que você consegue ter um resultado muito mais poderoso, né? Muitas pessoas, por vezes, chegam no consultório querendo esquecer, por exemplo, alguma coisa em relação ao passado, né? Porque nós temos a amnésia, que é também um outro fenômeno hipnótico. Então, normalmente, dentro do consultório, nós nem fazemos muito essa coisa da amnésia, né? Que é esquecer alguma coisa, por exemplo, esquecer um namorado do passado, uma namorada, ou esquecer uma situação específica, porque, em verdade, a nossa mente é bastante complexa. Uma pessoa que viveu na sua vida, ela representa várias conexões, né? Então, o ideal não é que você esqueça, porque o que vai ser realmente trabalhado serão os sentimentos atrelados àquela pessoa, né? Porque quando você olha para o passado e você tem algum tipo de sentimento ruim em relação a esse passado, não é exatamente o passado que te incomoda, não são exatamente as coisas que aconteceram nesse passado que vão te incomodar, mas sim os sentimentos atrelados àquele acontecimento. Então, por vezes, você pode ter raiva da pessoa do passado, mas o que te incomoda é a raiva e não necessariamente a pessoa. Na hipnose, nós iremos trabalhar exatamente os sentimentos, para que você rompa com esse tipo de sentimento, seja ele de raiva, de ódio, ou mesmo de medo em relação ao passado. Então, ou mágoa, né, que é um sentimento bastante comum também. Então, qualquer tipo de sentimento pode ser ressignificado com a hipnose. Então, não é o fato de você fazer uma limpeza, digamos assim, de coisas que aconteceram do seu passado, de pessoas que aconteceram no seu passado. Mas aquela pessoa só vem à tona, aquela situação só vem à tona porque existe um sentimento que conecta aquela situação, aquela pessoa. E na hipnose, quando você rompe com esse sentimento, com essa emoção, aquela pessoa se torna indiferente, aquilo que aconteceu na sua vida se torna indiferente. Então, o que nós vamos fazer na hipnose é exatamente romper com essa emoção, com esse sentimento. Então, na verdade, esse é o primeiro vídeo para falar um pouco sobre a hipnose. A ideia é criar uma série de vídeos, né, até mesmo depois para falar especificamente de cada fenômeno hipnótico, para vocês terem uma ideia melhor de como a hipnose clínica realmente trabalha, realmente funciona e por que tem tanto resultado, né? Simplesmente os vídeos que eu posto aqui no canal têm um resultado realmente muito bacana e mesmo que seja um vídeo, digamos assim, genérico, né, que serve para todo mundo, não é um áudio específico, como eu tenho alguns áudios específicos personalizados, né, para as pessoas que querem trabalhar uma questão específica e também, claro, aqui na clínica, quando eu atendo, que é um trabalho muito mais personalizado, mas mesmo esse conteúdo genérico, ele acaba ajudando muitas pessoas, né? Se vocês
forem nos diferentes vídeos e procurarem por depoimentos, vocês verão o quanto tem ajudado realmente as pessoas. Então, a hipnose clínica é uma ferramenta extremamente eficaz, né? Eu acho que tem se tornado cada vez mais comum, mais democrática, né? Porque no passado se tinham muitos mitos ao redor, muitos preconceitos ao redor da hipnose. Ainda hoje, né, nós temos a hipnose sendo trabalhada em diferentes ambientes, como a hipnose de palco, às vezes nos filmes que você vê, que é uma hipnose diferente do que é realizada dentro da clínica, né? Então, por vezes as pessoas ficam com receios, ficam com medo, e realmente não é para ter medo, né, da hipnose clínica especificamente, porque é uma ferramenta extremamente poderosa na solução de problemas, na solução de problemas rápidos, né, porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais que busca a rapidez, né, em termos de resultado, e a hipnose é um tipo de ferramenta que realmente oferece esse tipo de possibilidades, né? Uma psicoterapia muito mais rápida, muito mais veloz, né? Porque possui esses diferentes recursos que são nativos da mente, né? Porque os fenômenos hipnóticos, eles não são algo forjado, algo produzido naquele momento, são fenômenos que já fazem parte da nossa mente, né? Se depois, enumerando os diferentes fenômenos hipnóticos, você vai ver que você já tem isso no seu dia a dia. Por vezes, numa escala menor, como a hipermnésia, por exemplo, quando você lembra de alguma coisa vividamente do passado, você está tendo um fenômeno hipnótico da hipermnésia, né? Às vezes você está lembrando de uma coisa do passado e está tão conectado que as coisas estão acontecendo ao seu redor e você nem está percebendo. É quase como se você estivesse no momento de uma regressão de idade. Você se conecta tanto com aquele momento, com aquele evento, que você não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Então, ou a progressão de idade, quando você se imagina em alguma situação do futuro, todos os fenômenos hipnóticos já são comuns da nossa mente. O que a gente faz dentro da clínica é potencializar e, obviamente, utilizar esse caminho, essa porta que se abre junto com esse fenômeno hipnótico para oferecer um conteúdo que seja relevante, um conteúdo que seja transformador, para que realmente você possa ter alcançar o objetivo dentro daquilo que você busca, seja romper com uma fobia, seja romper com uma ansiedade, com uma depressão, com uma síndrome do pânico, ou melhorar a sua autoestima, melhorar a sua autoconfiança. Então a hipnose ela consegue trabalhar os diferentes aspectos emocionais e traumáticos aí da nossa vida, da vida de todo mundo, né? Então, esse vídeo era para esclarecer um pouco sobre isso. Eu fico à disposição se vocês quiserem também até mesmo mandar perguntas aqui por esse vídeo. Coloquem suas dúvidas e aí a ideia é que eu possa gravar próximos vídeos até mesmo para responder as perguntas que vocês têm em relação à hipnose. Então, digamos assim, essa série de vídeos é especificamente para falar sobre hipnose e sobre as dúvidas que vocês também têm sobre hipnose. Vocês podem ficar à vontade, perguntar tudo o que vocês quiserem. Eu estarei averiguando todas as perguntas que vocês colocarem aqui abaixo no vídeo e irei respondê-las todas. Posso responder imediatamente, de uma forma talvez um pouco mais concisa no próprio vídeo, mas nesse vídeo, né? Mas depois estarei gravando vídeos talvez para fazer com que renda muito mais, né? Que eu coloque mais informações a respeito dessas dúvidas que vocês têm. Então, por hoje é isso. Agradeço a você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.